Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, nós acabamos de ouvir esse lindo louvor, né, irmãos? E neste momento queremos fazer a leitura da palavra de Deus. Você, aonde estiver, no seu lar, em seu trabalho, que tiver uma Bíblia ao seu alcance, seja ela em forma de livro ou em forma digital, abra juntamente conosco a palavra do nosso Deus no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, ali no capítulo de número 18. Vamos fazer uma leitura a partir do capítulo 9 até o versículo 14. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 9 ao 14. Pegue aí sua Bíblia em forma de livro ou mesmo em forma digital. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 9 ao versículo de número 14. A palavra do nosso Deus nos diz. Deuteronômio capítulo de número 18, do 9 ao 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações ao Senhor, teu Deus, as lança fora diante de ti. Perfeito serás, e como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Vamos também realizar uma outra leitura, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Abra aí, meu irmão e minha irmã, a sua Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e versículo de número 2. Diz a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, realizamos a leitura da palavra do Senhor, livro de Deuteronômio e também no livro de Romanos. Você pode observar que aqui no livro de Deuteronômio a palavra fala sobre as abominações, aquilo que era proibido por Deus para o seu povo. E no livro de Romanos fala para não conformar com as coisas deste mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Você pode observar que a palavra do nosso Deus traz uma palavra importante aqui no livro de Romanos: conformeis. Diante desta leitura, quero trazer a palavra do Senhor com o tema conformismo na vida cristã ou na vida do cristão, como você queira. Vamos falar nesta noite sobre conformismo. Conformismo é uma atitude ou uma tendência de se aceitar uma situação incômoda ou desfavorável, sem questionamento, nem luta, resignação, passividade. Aceita tudo o que lhe acontece. Aceitação pacífica. As ideias, costumes, uso sem questioná-los. Quem se conforma. Veja bem, meu amigo, meu irmão que está nos ouvindo nesta noite, o conformismo na vida do cristão. Nós que somos cristãos, professamos a Cristo como nosso Salvador. Nós nos mundos, em que vivemos, no mundo em que vivemos, vamos dizer bem assim, né, irmãos? Porque as coisas vêm acontecendo de uma forma tão tremenda, tão rápida, e a cada dia acontecem coisas que nós dizemos assim: mas eu não posso me conformar com isso. Você veja bem quando nós falamos esta palavra. Por quê? Porque nós não concordamos com aquela decisão, com aquela tomada,
né, de decisão, ou mesmo com aquela ideologia daquela pessoa, ou que aquela pessoa, ou aquele grupo, ou alguém fez. Não se conforma com algo que muitas vezes, ao seu ver, ou muitas vezes ao seu entendimento, não foi conforme estava descrito, ou conforme as leis não diziam, né? A lei proibia, e muitas vezes você diz assim, mas nunca foi assim, por que está sendo assim? Nunca fizeram assim, por que está sendo feito assim? E fala assim, não me conformo com isso. Aconteceu tal coisa, depende do acontecimento, você vai falar isso. O cristão fala, aquele que não é cristão, todo mundo fala, eu não me conformo com aquele fato que aconteceu. Ah, mas faz 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas não se conforma. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero trazer esta palavra nesta noite para nós, mediante também, né, a palavra de Deus. Ela está assentada na palavra do Senhor. Versículos bíblicos que fala, porque nós não devemos se conformar com as coisas que acontecem neste mundo, como eu li aqui no livro de Romanos. Por que isso, irmão? Porque muitas coisas que vêm acontecendo ou acontecem no dia a dia não estão com o amparo bíblico, não estão colocados na nossa vida como mandamento do Senhor. E nós não devemos conformar ou aceitar aquilo que não está na palavra de Deus. Veja bem, na nossa vida espiritual. E eu quero aqui dizer para você nesta noite, a sua vida espiritual é aquela que comanda a nossa vida material. Porque se o espírito for retirado da vida de uma pessoa, acaba a vida. Ele perde a vida. É por isso que a vida material depende 100% da vida espiritual. Depende 100% das coisas espirituais. Aí esta palavra nos traz o significado de atitude ou tendência de se aceitar uma situação. Ela pode ser incômoda, né? Ela pode ser desfavorável, e aí você pode questioná-la. Ah, irmão, mas eu sou cristão, a Bíblia fala para nós, né, não entrar em contenda, não fazer isso, não fazer aquilo. Irmão, não é isso que eu quero dizer, não é isso que a palavra não conformeis traz para mim e para você como cristão. Você pode não concordar, você pode não aceitar, você pode não se conformar com o que está acontecendo, mas como é a sua atitude? Qual é a sua atitude que você vai tomar? Nós temos que, em primeiro lugar, orar a Deus, ler a sua palavra, entender a sua palavra, buscar entendimento espiritual através do Senhor Jesus que Ele nos dá, porque a palavra diz que o Consolador mora em nossa vida. Ele faz morada em nós, Ele nos dá um discernimento. Ah, eu olho isso, eu olho aquilo, não estou me conformando. Olha o que aconteceu. Mas, irmão, irmã, não há nada que não seja, né, que fuja dos olhos do Senhor. Não há nada que o Senhor não possa ver. Muitas vezes é a permissão de Deus. Então, muitas vezes também as pessoas, eu conheço muitas, e você conhece, pessoas se conformam com tudo. Não, irmãos, nós não vamos brigar, nós não vamos pecar. A palavra diz que nós podemos se irar, mas não pecar. Mas não podemos aceitar, não podemos nos conformar com o que vem de encontro, né? Batendo de frente com a palavra de Deus, que vem um choque na palavra de Deus, que venha se chocar no nosso dia a dia, a qual nós estamos caminhando diante da palavra. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, eu trago a palavra do Senhor aqui para mim, para você, para todos nós, para que ela molde a nossa vida, para que ela nos transforme pelo nosso entendimento, irmãos. Por isso que a palavra, ela nos respalda, porque se não tiver, irmão, respaldo bíblico, principalmente nas coisas espirituais, você não precisa aceitar. Mas não precisa também fazer escândalo, fazer brigas. Não, de maneira nenhuma. Você não está cometendo nada de errado se você não conformar, não aceitar. Você não precisa fazer.
Então é a grande questão, apesar que tem muitas pessoas que se conformam com tudo, mesmo sabendo que é o erro. Mas quando você se conforma, quando você aceita esse erro, sabendo que ele é errado, Deus não te traz, né? Não te traz. Olha bem, o que eu vou dizer para você. Deus não te traz por inocente, porque você conhece a palavra. Você sabe que é errado. Então essa atitude que você tem que tomar é diferente. Não precisa aceitar pacificamente, mas também não precisa causar uma guerra. Ideias, irmão, fala aqui, ó, aceitação pacífica de determinadas ideias, porque o mundo hoje está assim, irmãos. É muita ideologia, mas muitos costumes. Vamos questionar? Vamos questionar de uma forma ordeira, como o nosso país prega a democracia, uma forma democrática, dentro dos padrões bíblicos, sem mesmo infringir as leis. Olha a palavra do nosso Deus, irmãos. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Você não conhecia, você ignorava, mas hoje você conhece. Mas você entende da palavra de Deus. Você vê que aquilo está errado. Nós somos obedientes à palavra de Deus, como filhos obedientes. Então nós temos que obedecer à palavra, não aquilo que o homem criou para si, ou para em benefício próprio. Não podemos conformar. A palavra diz que não vos conformando com as concupiscências, com os erros, com os pecados que antes havia em vossa ignorância. Antes você não conhecia, você ignorava, mas hoje você conhece. A Bíblia está aí para todo mundo ler, entender, buscar entendimento. Oséias fala que o povo está sendo destruído porque não buscam conhecimento, porque não tem conhecimento. Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 2. Não seguireis a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Não acontece isso, irmão, com muita gente? Aonde vai aquele grupo, vai os outros atrás? Vou dizer aqui uma palavra, o irmão não me leva a mal, o irmão não me leva a mal, não. O tal de Maria vai com as outras. Esse ditado é muito antigo. Para você entender melhor, muitas vezes nós trazemos algumas palavras, alguns ditos aqui, populares, para que você possa entender melhor. Não seguireis a multidão para fazer o mal. Tem muito cristão seguindo aquele que não conhece. Você não tem que seguir ele, você tem que mostrar para ele o erro que ele está cometendo para fazer o mal, irmão. Nós não devemos, porque a palavra diz que nós temos que cometer e fazer, e estar no bem. Vamos praticar o bem. Você vai andar atrás das pessoas que fazem mal? Quem que é o pai da maldade? Quem que é o pai do mal? Irmãos, essa demanda, irmãos, não é para nós. Nós temos que orar a Deus, ler a sua palavra, não se conformar com aquele erro, mas nós temos que buscar em Deus, buscar em Jesus, que é Ele, irmão, que nos dá o entendimento. Ele que vai abrir uma porta, Ele que vai entrar com providência neste fato. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, preste bastante atenção nesta leitura, irmão. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Essa passagem você conhece, irmão? De Daniel? Daniel estava lá, na Babilônia. Daniel estava ali, irmãos, servindo ao faraó, servindo aquele rei. Mas, irmãos, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vão ditar uma lei, vou colocar que a partir de hoje você tem que fazer isso, fazer aquilo. Para Daniel, para comer o manjar do rei. Ele falou, não, eu não quero o manjar do rei. Eu não concordo
com essa lei que vocês colocaram, ou não concordo, né, com este ato. Eu quero fazer assim, eu posso se alimentar desta forma. E foi concedido a ele. Ele não precisou brigar. Ele não precisou, irmão, fazer escândalo, não. Ele apenas não se conformou com aquele fato de se alimentar ali daquele alimento que não era puro, era impuro, oferecido a deuses. E ele conhecia o Deus que servia. Portanto, ele não concordou. E você sabe o final dessa história, irmão? No final dos dias que fizeram ali, né, X dias para aqueles jovens ali que estavam comendo do manjar do rei, e X dias também para Daniel, pelo mesmo tempo, que comiam a outro alimento. Quem foram os mais lindos, quem foram os mais formosura, que tinham mais formosura? Foi Daniel. Mas por quê? Porque ele estava ali no manjar do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não do rei humano. Não é assim na nossa vida. Você vai conformar, vai aceitar, como diz as pessoas, te enfiarem goela abaixo e você aceitar? Irmão, não. Você não é obrigado, nós não somos obrigados. Não é porque somos cristãos que não podemos dizer não. Senhor Jesus diz para nós, sim, sim e não, não. Não vamos nos conformar, não vamos nos conformar. Vamos buscar uma forma. Aqui Daniel buscou, conversou, dialogou e concederam a ele. E ele foi vitorioso, irmão. Assim será conosco também. Nós seremos vitoriosos. Mas vamos dialogar, vamos falar, vamos participar, vamos tomar uma posição neste momento. É que as pessoas muitas vezes estão estáticas. Muitos cristãos estão estáticos. Estão querendo ficar sentados, pedindo ao Pai e não agir. Irmãos, a oração, né? Ela se divide em dois atos. Falar com Deus, que é orar, e agir, ação. E aí, você vai ficar calado, vai aceitar? Irmãos, não é luta carnal. Nós lutamos contra as potestades infernais. Lá no livro de Efésios fala que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. Não é contra o nosso irmão aqui, não. Nós lutamos contra as maldades. As maldades que está colocada neste mundo. A palavra diz que o príncipe deste mundo é Satanás. E você vai se conformar com o que ele vem colocando, com o que ele vem fazendo? Não, nós não vamos nos conformar porque nós conhecemos a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus. Ah, irmão, mas se eu não concordar, vai acontecer isso comigo. O chefe fez assim, o líder fez isso. Não, irmão. E o diálogo não existe? Mostre dentro da palavra para a pessoa. Mostre conforme a lei diz. Isso não é, irmão, se rebelar, não. Isso não é motim, não, irmãos. E você muitas vezes está até ajudando aquela pessoa que também está ali, né, entrando num engodo. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Olha só, na vaidade do seu sentido. O apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos em Efésios: irmãos, vamos olhar para Jesus. O que nós testamos na nossa vida é o que nós vimos em Jesus. O que nós colocamos em prática na nossa vida e vai dar certo é o que Jesus nos ensinou. Testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentis. Os gentis, aqueles que não conhecem. Mas se eles não conhecem, você conhece. Você não é cristão? Você não conhece a Deus que você serve? Você não conhece a palavra de Deus? É a grande questão hoje, irmãos. Tem pessoas que estão aí, dizem: eu sou cristão há 20 anos, há 25 anos eu estou andando com Cristo, mas não conhece a sua palavra. Não conhece o Senhor Jesus que ele professa, não conhece aquele que morreu por ele na cruz do Calvário. Vamos buscar entendimento, vamos buscar discernimento, irmãos. Porque quando você se decide às coisas, você pode não se conformar,
pode não se conformar, é não aceitar, irmãos. Eu não me conformo com tal coisa, você não aceitou. Mas aí você pode trazer a verdade, porque a verdade prevalece. E a verdade, muitas vezes, ali que você trouxe, ela vai ser colocada em prática e Deus vai operar. E Deus vai ali entrar com providência. Deus está ali, junto de 2 ou 3, a palavra diz, aonde estiver 2 ou 3, estarei reunido. Ele está ali, e o que concordarem aqui será também aceito lá no céu. Aí diz, é verdade, meu irmão, é verdade, fulano. Você está certo, não podemos fazer, eu concordo com você. Por que você não concordou anteriormente com aquele fato? E fez a sua colocação, principalmente embasado na palavra de Deus. Em tudo na nossa vida, no que acontecer, meu irmão e minha irmã, a Bíblia tem resposta para nós. A Bíblia Sagrada nos mostra o caminho verdadeiro, tá? Então esses gentios aqui, eles não entendiam. E muitas vezes até na vaidade do que eles sentiam, irmãos. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 7, versículo 8. Nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O apóstolo Paulo estava falando para os irmãos em Colossos, você não é mais aquele lá do passado. Você andava daquela forma, agia daquela forma, concordava com o que eles faziam. E hoje você não pode fazer mais isso. Hoje você não pode produzir essas palavras. Você não pode mais agir desta área do mal. Malícia, maledicência, ira. Tem gente que se ira tão rápido, tão fácil e já peca. Aí o irar até que você pode. Mas também tem gente que ira toda hora, né, meus irmãos? Sendo cristão. Não é bem assim. O conformismo, muitas vezes, fala, eu sou assim mesmo, eu sou conformado com tal coisa, eu me conformo com isso, com aquilo, porque sempre foi assim, vai continuar sendo. Não, irmãos, não é não. Você vai concordar com o erro até onde? Você quer concordar com as coisas erradas dentro da família, dentro do seu trabalho, dentro da sua congregação, aonde você está ali, aonde você estiver. Irmão, você não precisa concordar. Você não precisa se conformar com aquele ato, não. Se o ato vai prejudicar o seu próximo. A grande questão é essa, irmãos. Prejudicar o nosso próximo. Prejudicar, né, uma sociedade, uma comunidade. Prejudicar a liderança. Prejudicar aqueles que estão conosco. Irmão, não vamos conformar com essas coisas erradas, não. Conformar com coisas do mundo que querem colocar para nós. Mas nós conhecemos a verdadeira palavra. Nós conhecemos ao Deus que servimos, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que é isso, irmão? Mais uma vez, o grande ensinador, apóstolo Paulo, estava dizendo, não fica aí dormindo não, irmão. Não fica. O que é esse dormir? Quando uma pessoa dorme, o que acontece? Ela não age, ela não fala. É uma concordância. Por quê? Porque não há ali fala, não há ideias, não há debates. Irmão, é tão bonito quando você conversa. Olha só o que eu vou dizer, aquele debate saudável. As pessoas saem ganhando. E aí você, naquele debate com a pessoa, ela vai dizer, é verdade, nós debatemos aqui, eu concordo com você agora, porque você me trouxe o que eu não conhecia, você me trouxe a palavra certa, você me trouxe a solução, você mostrou que o que estávamos fazendo, o rumo que estávamos tomando, estava errado. Você não precisa se conformar, porque se você conformar e aceitar, você também está pecando, você também está errando, e você lá na frente vai dizer, por que eu não falei antes? Por que eu não fiz a minha colocação? E aí já é tarde, irmãos. Não durmam. Hoje está assim, irmão.
Os cristãos parece que estão num sono tão profundo. Do jeito que vem, vai. Aceitando tudo. Irmãos, volto a dizer, nós temos que orar ao Senhor, falar com Deus, ler a sua palavra, entender pela sua palavra e lutarmos conforme a palavra diz. Porque a nossa vida, irmãos, é uma batalha constante. Não vai cessar, não. Só vai cessar quando nós formos arrebatados. Quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos e matricidas, para os homicidas. Para quem que é feita a lei, irmãos? Para essas pessoas. A lei pune essas pessoas, para eles não cometerem isto. Mas é aquele que anda dentro dos padrões bíblicos, anda dentro dos padrões da sociedade, não comete nenhum desses pecados, não faz nada para cometer injustiça, não é obstinado, não é matricida, nem homicida. Irmão, a lei foi feita para essas pessoas que cometem esses erros. Mas você vai conformar que estão prejudicando você e você não cometeu nada? Por isso que existe, irmão. Vou falar de uma forma que você vai entender. Ah, irmão, deixa pra lá, que não sei o que, irmão. Direitos e deveres. Direitos e deveres está contido na Bíblia Sagrada. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você diz assim: o Senhor me deu deveres, mas eu também tenho meus direitos e Ele deu esse direito para mim. E qual é o seu direito? Você tem que conhecê-lo. Tem pessoas aí que acham que só tem dever, mas não tem direito? Não, até as próprias leis do mundo, irmão. As nossas leis aqui do nosso país colocam direitos e deveres. Apesar que nós estamos vendo outros fatores entrando, como os outros ali rasgando determinadas leis, o homem fazendo mudança, mas o problema é dele que está fazendo errado. A lei está escrita, está ali, está mudando ela, está, como diz a pessoa, fazendo aquele jeitinho. É ele vai ter um acerto com Deus. Deus está vendo tudo. Eu vou repetir aqui o que eu falei no sábado passado, Salmo 139. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está vendo tudo, irmão. Ele está em todos os lugares. E Ele conhece todos e todas e todo mundo. Ele é o Criador. Livro de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Vou ler de novo. João capítulo 3, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Quem estava falando aqui, irmão? O próprio Jesus. Como ele fez, ele deu o exemplo para nós. Jesus se conformou. Olha aqui, irmão. Você sabe aquela passagem? Você conhece aquela passagem? Eu sei que você conhece. Quando Jesus chegou ao templo, estava ali comercializando, fazendo o comércio do templo. Ele se conformou, aceitou? De maneira nenhuma. Ele se irou, mas não pecou. E ele não aceitou. Ele não se conformou com aquele ato. Porque aquela casa ali, irmão, era para adoração ao Deus Todo-Poderoso. E como está hoje? Para pensar um pouquinho, irmão. Esses dias eu estava dizendo, irmão, se Jesus viesse em determinados lugares, andasse, meu irmão, tem misericórdia. Como estaria? Irmão, as atitudes que as pessoas estão tomando, o que estão fazendo com as coisas, principalmente nos templos, nas casas de orações, estão fazendo o que Jesus não aceitou. Irmão, a concordância com essas coisas é o que vem degradando a fé cristã.
É o que vem aqui, como diz os antigos, arrebentar com a nossa força. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Irmãos, nós precisamos que Jesus interceda, vamos orar, vamos falar com Ele. Eu não concordo, porque está acontecendo isso, está acontecendo. Tudo bem, você não precisa concordar. Agora você tem que agir de uma forma padrão bíblico. Padrão bíblico, irmão. Preceitos bíblicos. É o que muita gente não vem observando. Essa observância na vida do cristão, irmão, é importantíssimo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo de número 1. A palavra de Deus diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja aqui, o apóstolo Paulo falando aos irmãos em Coríntios, ele citando a pessoa dele: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você conhece o ministério do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, nas 13 cartas que escreveu, aquilo que ele falou, ele colocou, o que ele ensinou. Irmãos, o apóstolo Paulo muitas vezes era preso, levavam ele à presença do rei ou daqueles que chamaram ele para dizer: e aí, você diz o que, Paulo? Ele sempre se defendeu, ele nunca concordou com aqueles fatos, ele nunca se conformou com o que faziam com ele nunca se conformou. Portanto, em todas as vezes, o apóstolo Paulo usava da palavra, e muitas delas ele conseguia convencer as pessoas que ele estava certo. E se ele se conformasse com tudo, irmão, o apóstolo Paulo, no primeiro ato da prisão dele, já estava morto. Irmãos, é isso que eu quero que você entenda. Ele diz: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo mesmo disse que tudo o que ele fazia, da forma que ele fazia, da forma que ele agia, ele recebia do próprio Cristo. Então, irmãos, nós temos que observar isso na nossa vida cristã. Nós somos cristãos? Sim. Nós somos filhos de Cristo? Sim, por adoção. Nós obedecemos a tua palavra? Sim. Mas, irmão, este conformismo que vem acontecendo no meio dos cristãos está deteriorando a fé, está acabando, irmãos. Está indo de mal a pior. Deixa assim mesmo, é desse jeito mesmo, sempre foi assim. Não, irmãos. O que você pode colaborar, o que você pode ajudar, o que você pode entrar com ação, não é uma ação jurídica, entenda bem, irmão, uma ação de palavras, de apoio, de compreensão. E aí pode se mudar, irmãos, a nossa ação. Você sabe, irmão, você sabe, minha irmã, que todo diante de uma ação tem uma reação? Muitas vezes você age em determinados momentos e aquela reação daquela pessoa dizendo assim: é verdade, rapaz, é verdade, meu irmão, é verdade, minha irmã, você está certo, não vamos fazer assim mais não. E aí, irmão, você não se conformou, porque o fato estava errado, porque estava de mal a pior, ou estava andando de uma forma que não era conforme a palavra de Deus. Livro de Efésios, no capítulo de número 5, no versículo 11, na parte A deste versículo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Está vendo aqui, irmãos? Eu acabei de ler a palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, em Coríntios. E ele também escrevendo aos Efésios, diz: seja, pois, imitadores de Deus. O que quer dizer aqui, irmão? Como que Deus ensinou? Como que Deus falou? Como que Jesus nos ensinou? Nós somos filhos amados dele. E o pai cuida do filho. Então, irmãos, essa concordância muitas vezes é que vem deteriorando, vem minando a nossa fé. Conformismo na nossa vida, irmãos. Não podemos não. Tá certo? Amém?
Está errado? Vai conformar com o errado? De maneira nenhuma. A palavra diz que Jesus ama o pecador, não o pecado. Veja a diferença. E aí, como fica, irmão? Ah, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. Você sabe por quê, irmão? Porque se Jesus conformasse com os atos do pecador, irmãos, ele não teria morrido na cruz do Calvário. Ele morreu por nós para nos salvar. Ele morreu por nós porque o Pai, irmãos, determinou. Ele morreu por nós, irmãos, em não se conformar das atitudes daquele que o Pai criou. Veja bem, irmão, fica fazendo uma análise de tudo. Livro de Amós, capítulo de número 3 e versículo 3, bastante conhecido também dos amados irmãos. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É uma pergunta aqui, irmãos. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Em umas versões diz de pleno acordo. Não vão andar nunca. Ah, eu não concordo com o que você está fazendo. Você vai andar, vai caminhar com ele? Não. Você sabe por que você caminha com Cristo? Você que é cristão, você sabe por que nós caminhamos com Cristo? Porque nós concordamos com ele. Porque nós, irmão, olhamos pela sua palavra e nos conformamos. Olha a palavra, nos conformamos em que Cristo morreu por nós. Nós temos que se conformar com Cristo na cruz do Calvário, morrendo, ressuscitando no terceiro dia. E Ele está ao nosso lado através do Espírito Santo de Deus. E o que Ele nos dá é o melhor. Mas conformar com o ser humano, irmãos, fazendo ao contrário que Cristo nos ensinou através da sua palavra, nós não somos obrigados. Nós somos cristãos e seguimos, imitamos aqui, como lemos nessa noite, a Cristo, não é o homem. Não vamos conformar com aquilo que está colocado à margem da palavra de Deus. Não tem acontecido muito isso aí, irmãos? Você está se recordando algumas passagens que você já viu, já observou, já escutou? É a grande questão hoje. Os cristãos, irmãos, como nós lemos aqui nesta noite, não durmamos. Estão dormindo, estão num sono profundo, irmãos. E aí a grande questão hoje dos cristãos. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1 e versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você concorda? Concordo, irmão. É isso mesmo. O apóstolo Paulo falou a verdade, falou para Timóteo. Ah, é. Mas e daí? Você está conformando com as coisas que Cristo não ensinou? Eu concordo e conformo com aquilo que Cristo nos ensinou. Nós estamos falando aqui, irmão, na área espiritual, mas reflete na nossa vida espiritual quando se trata de homem para homem, de ser humano para ser humano. Porque Cristo jamais vai vir lá do seu alto sublime trono, descer de lá para vir aqui dizer para você assim: não se conforma não, irmão, não aceita não, irmão. Não. Você tem que buscar o conhecimento na palavra de Deus. Você tem que buscar o conhecimento das leis humanas. Por que Paulo não se conformava com o que faziam com ele ou com os seus adeptos, vamos dizer assim, com aqueles que o seguiam naquela época com os reis? Porque ele conhecia a lei daquela época. Ele era um estudioso das leis. E aí você diz: ah, eu não conheço mesmo, eu não sei, pode fazer do jeito que quiser. Não, irmão. A grande questão na nossa vida cristã é nós ver se conformando com tudo. Já falei para os irmãos e volto a falar aqui nesta noite. E falo, irmão, não vou deixar de falar. Vamos nos conformar com o que Cristo nos ensinou.
Vamos nos conformar com a morte de Cristo, porque ela foi direcionada pelo Pai. Vamos nos conformar com aquilo que Deus nos dá, porque Ele conhece o que precisamos. Mas e o homem, irmão? O homem não é perfeito. O homem erra. É por isso que eu digo, leis injustas, a palavra diz sobre leis injustas. Fala sobre justificação, sobre justiça. É a grande questão hoje da humanidade, irmão. Mas a palavra de Deus, ela não erra. Ela não comete erros. Ela é inerrante. Ela é confiável. Por isso, amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, o conformismo é carcereiro da liberdade, irmãos. É o inimigo do crescimento. Devemos analisar os fatos buscando a veracidade, recebendo um estímulo externo que nos cause uma reação interna, irmãos, que poderá ser uma emoção, um sentimento, um pensamento e, consequentemente, provoca um comportamento em nossa vida. Processo esse que acontece dentro de nós. Então podemos, irmãos, transformá-los, pois jamais devemos bloquear a nossa inteligência e nos tornarmos incapazes de encontrar uma solução saudável. É isso, irmão. Essa solução, mas saudável. Desde o início eu venho falando nessa solução saudável, de uma forma diferente. Isso é não conformar. Por isso que eu disse, não é para brigar, irmão. Não é para exagerar, cometer pecados, não. Não, de maneira nenhuma. Tanto que o Senhor Jesus deu exemplo para nós falamos aqui sobre o exemplo de Jesus. Como ele agia, como ele fazia. Será que Jesus se conformava com tudo aquilo ali? Não, nós lemos aqui nesta noite no livro de Romanos, não vos conformeis com este mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Nós não vamos conformar com esse príncipe que comanda aqui não, porque nós não somos cidadãos eternos daqui não, nós estamos de passagem pela terra. Nós somos cidadãos dos céus. Portanto, nós estamos lutando, batalhando, irmãos, para subir para as mansões celestiais, para estar com Cristo um dia. E aí, irmãos, eu quero aqui, encerrando esta programação, deixar o livro de Mateus, anote aí, irmão, livro de Mateus, capítulo 18, versículo 19, para você meditar. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás nos céus. Veja aí, irmãos. Mas se você não aceitar, se você não conformar, Jesus também não vai aceitar. E se vocês concordarem e aceitarem, está concordado pelo Senhor. Você viu a palavra? É a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Não é o A, o B, o C que está dizendo, não. É a palavra de Deus. Livro de Mateus, ele escreveu o que Jesus falou. Também vos digo que se 2 de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Veja aí, irmão. Jesus falando. E se Jesus falou para nós que somos cristãos, entendeu? É o que nós devemos seguir. Nós confiamos na palavra de Deus. A nossa confiança é na palavra. E o que Jesus nos ensinou, tantos ensinamentos que Jesus deixou para nós, irmãos. Portanto, eu quero aqui nesta noite que você veja e você observe essa atitude ou essa tendência de estar sempre aceitando coisas desfavoráveis, irmão. Não. Sem questionar, não. Podemos questionar, sim, mas de uma forma saudável, como eu li aqui e falei nesta noite aqui. Não devemos aceitar tudo pacificamente, não. Inclusive as ideologias que estão se colocando aí, irmãos. Alguns costumes aí que não estão
no enquadramento bíblico. Porque o homem traz muitas ideias errôneas, muitas ideias que não têm amparo bíblico, irmãos. Podemos questionar, sim, e não aceitar porque a palavra não diz. Porque se a palavra disser, amém. Mas se a palavra não disser, não tiver amparo na palavra de Deus, não podemos aceitar, não podemos nos conformar. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um dos irmãos que esteve nos ouvindo nesta noite. Você que ouviu esta palavra e observou atentamente sobre conformismo na vida do cristão, vai pensar um pouco diferente a partir de hoje. Eu tenho certeza, porque a palavra faz com que nós mudamos. A palavra nos muda, nos molda. Eu quero deixar aqui para você nesta noite, irmão, esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Neste momento, amados e queridos irmãos, vamos encerrar essa programação orando a Deus, como sempre fazemos. Aqui nós temos na rádio Voz Amiga um caderno de orações, com vários nomes aqui citados. Todos os programadores oram por este caderno. Não sabemos e nem queremos saber qual é a situação de cada um que está aqui com o nome elencado neste caderno, mas Deus sabe e Deus conhece. Vamos neste momento orar a Deus. Una-se juntamente comigo em fé. Vamos falar com o Pai. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai eterno, Deus de bondade, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Neste momento nós queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, da minha família, na vida do teu filho irmão João, do seu lar, a sua família. Abençoa poderosamente, Senhor, esse trabalho nesta rádio. Abençoa todos os programadores, Senhor. Dá-nos a tua graça para nós continuar te louvando e te adorando, meu Deus. E conforme a tua palavra que trouxemos aqui nesta noite, os irmãos e irmãs, aqueles que estiveram ouvindo, possam tomar uma atitude diferente, não se conformar com coisas erradas, não se conformar com aquilo que não está dentro dos padrões bíblicos, Senhor. Com tudo saudável, conforme na tua palavra. Questionar, mas questionar conforme o Senhor nos ensinou. Deus de poder e glória, estenda as suas mãos poderosas, abençoando todos esses nomes que estão aqui elencados neste caderno, Senhor. Estenda as suas mãos poderosas. Se houver enfermidade, o Senhor é médico dos médicos, Senhor. Repreenda a enfermidade neste momento, Jesus. Dai força, dai graça e sabedoria para continuar te louvando e te adorando. Abençoa os lares, abençoa cada familiar, Senhor. Abençoa os pais, para que possam demonstrar os seus filhos nos caminhos santos do Senhor. Abençoa toda a liderança, Senhor amado, todos os ministérios, Jesus. Estenda as suas mãos abençoando a nossa cidade de Campo Grande, o nosso estado de Mato Grosso do Sul, a grande nação brasileira. Abençoa todas as autoridades constituídas que provém de Ti, seja elas eclesiásticas, militares, civis, judiciárias. Abençoa os governantes, Senhor. Abençoa os governadores estaduais, abençoa o presidente da República, abençoa, Senhor amado, os senadores, os deputados federais, estaduais, abençoa, Jesus amado. Há também os vereadores de todas as cidades. Deus amado e Deus de misericórdia, estende as suas mãos sobre o nosso país, repreende todo o mal neste momento, Jesus. Abra os corações para a Tua palavra, meu Deus, para que possamos continuar louvando e te adorando, Jesus. Eu quero te agradecer nesta noite, Senhor, por cada um dos teus filhos que estamos nos ouvindo, por aqueles que não puderam também ouvir. Dê-lhes outra oportunidade, Senhor, para que possam ouvir a tua palavra, palavra fiel e verdadeira, Senhor. Abençoa a continuação desta noite, abençoa nosso dia de manhã, uma maravilhosa noite de sono, teus filhos, descanso. Deus de poder e glória, estende as suas mãos abençoando esta comunidade, Senhor. Abençoa todas as comunidades que estão diante da tua presença, cumprindo a tua palavra, Senhor. Oh Deus de glória e Deus de bondade, derrama unção, a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, Jesus, porque somos pequenos, falhos, fracos diante de Ti, mas Tu és todo poderoso. Oh Senhor amado, estende as suas mãos, libertando nesta noite, Senhor, aqueles que estão fora dos seus caminhos santos do Senhor, que estão ouvindo nesta noite, que desejam retornar ao seu santo monte, que desejam retornar aos seus caminhos, Jesus. Aceite, Jesus. Ah, Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Aqueles que estão te aceitando a Ti como Salvador, aqueles que retornaram aos seus caminhos, Senhor, recebam-o em nome do Senhor Jesus. Nos dai força para continuar nesta caminhada. Abençoa cada um de nós nesta noite, Senhor.
Dá-nos força, dá-nos graça, nos dá sabedoria, Senhor, entendimento, dá-nos discernimento, Jesus querido. Avive esta obra, Senhor. Toma o primeiro lugar em nossas vidas, Jesus amado, porque nós te pedimos e te rogamos e cremos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos que estamos ouvindo. Fique, irmãos, com um lindo louvor nesta noite. Não desligue ainda não, irmãos. Não deixe de ouvir, irmãos, né? Aqui a nossa irmã Juliana Reame vai cantar Fazer a Diferença. Que Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo.